A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Esse tempo maravilhoso, assim, no nosso dia que nós reservamos para nos dedicarmos à leitura da Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. É aqui que está registrado o projeto eterno do Senhor para a salvação do homem, para a nossa salvação. Isso tem sido uma bênção para nós. Diariamente, nós reservarmos, assim, um pequeno tempo, 10 minutos, um pouco mais, e temos feito isso juntos, né? Lendo a palavra do Senhor. Estamos em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. No episódio anterior, nós vimos aqui uma batalha grande, 20.000 homens tombaram dos de Israel, porque Absalão havia tomado o trono de seu pai Davi. Davi saiu de Jerusalém, Absalão o perseguiu, houve uma batalha, né? O povo que com Davi estava venceu a batalha, mas Absalão, filho de Davi, foi morto nessa batalha. Então nós vamos encerrar esse episódio aqui, né, em que houve essa batalha. Fizemos essa leitura no episódio anterior e agora nós vamos prosseguir para saber como se deu a continuidade do reinado de Davi aqui no capítulo 19 do 2º livro de Samuel. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa.
Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo, volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Gemini, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei, não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém, Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele, ó rei meu senhor, meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, ao bar darei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei, por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo,
e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. E por que vos irais por isso? Porventura, comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Amém, irmãos? Terminamos assim a leitura do capítulo 19 do livro de 2 Samuel, com o retorno de Davi ao reinado em Jerusalém, e com essa afirmação aqui da tribo de Judá, que o rei Davi era parente deles. Amém, irmãos? Vamos encerrando assim o nosso episódio de hoje, e no próximo nós vamos prosseguir a leitura no capítulo 20, para ver como sucedeu, a partir de agora, o reinado de Davi em Israel. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.